Em primeiro lugar, começo por agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje vamos falar de como se contabilizam imparidades em ativos fixos tangíveis. Esta é uma matéria que, na Certform, abordamos em alguns dos cursos onde a contabilidade e a fiscalidade é desenvolvida. Nomeadamente, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e no curso prático de IRC e Impostos Diferidos. Ora numa vertente contabilística, ora numa vertente fiscal. Esta é uma das matérias que nós desenvolvemos. Eu hoje vou fazer uma abordagem muito simples e também sintética sobre este tema. E é um tema que normalmente coloca várias questões. Questões de âmbito contabilístico, questões de âmbito fiscal. Em termos do sistema de normalização contabilística, o nosso SNC, esta é uma matéria que é tratada na norma contabilística e de relato financeiro número 12, imparidade de ativos. Esta norma trata dos ativos não financeiros. As imparidades em ativos financeiros são tratadas na norma contabilística e de relato financeiro 27, instrumentos financeiros. Mas como nós vamos falar de ativos não financeiros, os ativos fixos tangíveis são ativos não financeiros, esta matéria está consagrada ou é tratada pela norma contabilística e de relato financeiro número 12. A norma contabilística e de relato financeiro, norma contabilística e de relato financeiro número 7, trata dos ativos fixos tangíveis e também está relacionada, muito relacionada, com este tema que hoje vamos tratar. O sistema de normalização contabilística, no seu regime geral, ele assenta também em 28 normas de contabilidade. 28 normas de contabilidade, sendo que a 12 trata dos ativos não financeiros, imparidades de ativos, para ativos não financeiros, e a norma 7, ativos fixos tangíveis. Portanto, tudo aquilo que eu vou referir foi retirado aqui deste normativo. É a base desta exposição. Imparidade de ativos está relacionada com a perda de valor desses ativos. A perda de valor dos ativos e, concretamente, dos ativos fixos tangíveis. Imagine-se o seguinte: uma empresa comprou uma máquina para produção. Essa máquina foi comprada a 2 de janeiro de um determinado ano N, pelo preço de 100 mil euros, ao qual acresceu IVA à taxa normal de 23%, 23 mil euros, sendo que o valor total a pagar ao fornecedor é de 123 mil euros. Foi dado um prazo de 60 dias. Portanto, não é
uma aquisição a pronto pagamento, é uma aquisição a prazo de 60 dias nas condições de pagamento. Vamos começar por fazer o reconhecimento da aquisição de um ativo fixo tangível. Então, para procedermos ao lançamento de reconhecimento de um ativo fixo tangível, teremos que utilizar 3 contas. O próprio ativo e uma máquina é considerada um equipamento básico, há que pegar no plano de contas e há que consultar na conta 43, ativos fixos tangíveis, a subconta ou a conta de movimento para o equipamento básico. Será a conta 433. Equipamento básico. Aqui é registado o valor de aquisição, a base, 100 mil. Como se trata de um equipamento básico, uma máquina para a produção, nós vamos ter direito a deduzir o IVA. Porque o artigo 21 do Código do IVA, que contempla as exclusões ao direito da dedução, não faz qualquer referência a máquinas para a produção. E, portanto, não estando contemplado no artigo 21 do Código do IVA, como a exclusão do direito à dedução, temos o direito a deduzir o IVA na nossa contabilidade. O direito à dedução expressa-se na conta 2432. IVA dedutível. Em IVA dedutível, podemos ter o IVA dedutível das mercadorias, o IVA dedutível de outros bens e serviços e o IVA dedutível do imobilizado ou dos ativos. Aqui há um IVA dedutível do imobilizado. E, portanto, haveria que escolher a respectiva subconta para que se traduza numa dedução ao nível do imobilizado ou dos ativos ou dos investimentos. E, portanto, um IVA dedutível de investimentos e que se traduz em 23 mil euros. Finalmente, a dívida, a constituição de um passivo corrente de curto prazo, a pagar dentro de 60 dias. Para a constituição do passivo, nós utilizamos a conta 27. A 27, e muito concretamente a conta 2711, a conta 2711 é a conta de fornecedores de investimentos. E como fornecedores de investimentos, nós utilizamos fornecedores gerais neste caso. O valor, esta conta é uma conta do passivo, representa uma dívida e o passivo credita-se sempre que aumenta. E aqui há um aumento do passivo em 123 mil euros. Este é o lançamento do reconhecimento da aquisição de um ativo fixo tangível. A quando da aquisição, um ativo fixo tangível é registado pelo seu custo de aquisição, o qual inclui, essencialmente, o seu preço de compra, após dedução dos descontos e abatimentos. Eu aqui não considerei qualquer desconto ou abatimento. Se o considerasse, deduziria-o ao preço de compra e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis à colocação do ativo no local e na condição necessária para o mesmo ser capaz de funcionar da forma ou de forma pretendida. Agora vamos começar a desenvolver a história deste equipamento na empresa.
Vamos considerar que este equipamento vai ser objeto de depreciações, porque ele vai ser usado, vai começar a produzir, vai começar a sofrer desgaste pelo tempo, pela sua produção, pela sua atividade e, consequentemente, todos os anos nós vamos ter que fazer o reconhecimento das depreciações. Nós dizemos depreciações para ativos fixos tangíveis e dizemos amortizações para ativos intangíveis. Depreciações a ativos fixos tangíveis, amortizações a ativos intangíveis. Estamos aqui perante um ativo fixo tangível, vamos fazer o reconhecimento das depreciações. Então eu vou apagar agora esta parte, que já não interessa. Chegados ao final do ano, portanto, aqui a aquisição foi a 2/1 do ano N. Chegados ao final do ano, nós vamos proceder ao reconhecimento das depreciações. As depreciações seguem a conta 43.8, denominada depreciações acumuladas. Ano após ano, vão sendo reconhecidas as depreciações. Primeiro ano, 31/12 do ano N. Depois as depreciações de 31/12 do ano N mais 1. 31/12 do ano N mais 2. E, por exemplo, 31/12 do ano N mais 3. Fomos consultar o decreto regulamentar 25/2009, que contempla na sua parte final as taxas de depreciação e ao consultar este decreto verificamos que este equipamento ele tem uma depreciação à taxa de 12,5%, o que se traduz numa vida útil de 100 a dividir pela taxa 12,5, 8 anos. Vida útil de 8 anos. Para calcular a vida útil, divido 100 pela taxa de depreciação e tenho a chamada vida útil. Ao longo de 8 anos, e utilizando a linha reta, ou também denominado método das cotas constantes, nós, ano após ano, vamos sempre fazer uma depreciação de 12,5% sobre o valor de aquisição. Isto é a chamada linha reta, mantém sempre a mesma depreciação ao longo do tempo, ao longo dos anos. Cotas constantes ou o método da linha reta. Primeiro ano, esteve em utilização o ano todo, portanto ele foi adquirido a 2 de janeiro. Vamos considerar uma depreciação total de 12,5 vezes 100 mil, ou seja, 12.500 euros no primeiro ano. Sempre que se registra uma depreciação representa diminuição do ativo. E, portanto, o ativo diminui em 12.500 euros. No primeiro ano, após este registro, a quantia escriturada deste ativo é de 87.500 euros. 100 menos 12.500. E no balanço da empresa, no fim deste primeiro ano, este ativo ele faz parte do ativo não corrente,
porque vai muito além de 12 meses, não é? Portanto, estamos aqui perante um ativo de vida útil de 8 anos, portanto é um ativo não corrente, ativos fixos tangíveis e o valor inscrito no balanço ao fim do primeiro ano será 87.500 euros, que se traduz na chamada quantia escriturada. A diferença entre o valor de aquisição e as depreciações acumuladas. Uma depreciação baseia-se numa diminuição do ativo por contrapartida de um gasto do período. E a conta de gastos, onde a depreciação é reconhecida, é a conta 64 e concretamente a conta 64.2. A conta 64.2 ela reconhece as depreciações do período, muito concretamente naquilo que toca aos ativos fixos tangíveis. Depreciações registadas no período para ativos fixos tangíveis, a conta 64.2. Como conta de gastos, ela tem que ser debitada. E todos os anos esta conta é debitada, sendo que esta conta ela salda no final do ano a quando do apuramento dos resultados. Porque quando do apuramento dos resultados, esta conta vai ser creditada, assim como todas as contas de gastos, por contrapartida da classe 8 para apurar o resultado antes de impostos. E portanto é uma conta que se extingue ano após ano, salda, enquanto que a conta do balanço vai acumulando. Tem o débito e o crédito pelas diminuições através das depreciações. Ao segundo ano, voltávamos a registar 12.500 euros, também como contrapartida de gasto do período, depois mais 12.500 euros e chegávamos a um terceiro ano, ou neste caso a um quarto ano, não é? Porque aqui começou no ano N, 12.500 euros. Agora vamos considerar o seguinte. Quando nós estamos neste quarto ano, qual é a quantia escriturada deste equipamento após 4 depreciações acumuladas? 100.000 menos 50. A quantia escriturada é de 50.000 euros após estas 4 depreciações. Não esquecer que estas 4 depreciações, uma a uma, tiveram sempre como contrapartida diminuição do ativo e a respectiva conta de gastos do período, ativo fixo tangível, depreciações. E agora vamos ao conceito de imparidade. Portanto, até agora tudo normal e, a partir de agora, vamos ao conceito de imparidade. Então eu vou utilizar o conceito inerente aqui à norma contabilística e de relato financeiro número 12. O conceito de imparidade surge do facto do valor contabilístico de um ativo não corresponder à sua efetiva capacidade de gerar benefícios económicos futuros, havendo necessidade de atualizar a sua quantia escriturada, de forma a que esta reflita o valor atual da capacidade futura do ativo gerar benefícios económicos. A 31/12 de N mais 3, a quantia escriturada deste ativo é o seu valor de aquisição menos as suas depreciações acumuladas. O valor de aquisição, 100.000. As depreciações acumuladas até à data, 50.000.
A diferença, 50 mil euros, neste momento. Sempre que, com base numa avaliação efetuada ao ativo, haja qualquer indicação de que o ativo poderá estar em imparidade, a entidade deverá proceder à determinação da respectiva quantia recuperável, de forma a concluir se o ativo está ou não em imparidade. Eu já vou explicar melhor isto. Uma imparidade traduz-se numa diminuição ou numa perda de valor do ativo. E a identificação que um ativo está em imparidade, ela pode advir de fontes de informação externas ou fontes de informação internas da própria empresa. A imparidade traduz uma perda do valor sofrida pelo ativo devido a fatores externos ou internos à entidade, em consequência da sua menor capacidade para gerar benefícios económicos. Em cada data de relato, uma entidade é verificar se existe qualquer circunstância que a leve a crer que os seus ativos podem estar em imparidade. Quando analisa as circunstâncias, a entidade baseia-se em fontes de informação interna ou em fontes de informação externa. Exemplificando fontes de informação externa, nas quais a entidade se baseará para aferir se este ativo de facto está em imparidade, ou seja, se ele perdeu perdeu mais valor do que aquele que as próprias depreciações acumuladas estão a determinar com a devida naturalidade. As fontes de informação externas são exemplos de fontes de informação externas. Durante o período, o valor de mercado do ativo diminui significativamente mais do que o esperado pela passagem do tempo ou do uso normal. Ocorreram alterações significativas com efeitos adversos na entidade ou vão ocorrer num período próximo no mercado tecnológico, económico ou legal em que a entidade opera ou ainda no mercado do ativo. Mais um exemplo de uma fonte de informação externa à empresa. As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre aplicações financeiras aumentaram significativamente durante o período. E esses aumentos deverão afetar a taxa de desconto utilizada para calcular o valor de uso do ativo e diminuir materialmente o valor recuperável do ativo. Estes são exemplos de fontes de informação externa. Agora vamos a exemplos de fontes de informação interna a que a empresa pode recorrer. Por exemplo, existência ou existe evidência de obsolescência ou dano físico do ativo. Por exemplo, se trata de uma máquina que está num armazém a operar e, por exemplo, devido a fenómenos naturais, como chuvas, por exemplo, inundações, por exemplo, que afetam este equipamento e que nos fazem considerar que o equipamento, face a estas circunstâncias anormais, que podem ser estes fenómenos, por exemplo, do tempo, esta máquina vai começar a partir de agora a ter um desempenho inferior àquilo que seria o seu desempenho normal. Também, do ponto de vista interno, existe evidência proporcionada pela informação interna que indica que o desempenho económico de um ativo é ou será pior do que o esperado. São exemplos de fontes internas que a empresa utiliza. Então, vamos considerar o seguinte. Este equipamento, ele sofreu
o armazém onde este equipamento está a elaborar, a produzir, foi objeto de uma inundação e este equipamento foi afetado. Isto gera-nos indícios que, a partir de agora, nós vamos ter uma quantia recuperável deste equipamento inferior à quantia escriturada. Pelo dano que o equipamento foi alvo e pela possível menor capacidade produtiva que o mesmo irá, a partir de agora, ter. Então, a quantia recuperável deverá ser calculada. E a quantia recuperável, ela é calculada com base, e deverá ter como referência, o valor mais alto entre o justo valor de um ativo menos os custos de alienação e o seu valor de uso. Sempre que a quantia recuperável, ou vamos por outra ordem, sempre que a quantia escriturada do ativo é superior à quantia recuperável, nós, pela diferença entre a quantia escriturada e a quantia recuperável, nós temos o ativo em imparidade. Ativo com imparidade. Quando a quantia escriturada do ativo é superior à quantia recuperável. Após este acontecimento da inundação, que ocorreu mesmo no fim do ano, ao equipamento foi feito um teste de imparidade, avaliando a sua quantia recuperável. E a quantia recuperável que foi calculada pelos técnicos especialistas é de, vamos imaginar, 40.000 euros. A quantia recuperável calculada foi de 40.000 euros. Então nós temos aqui esta evidência. Quantia escriturada de 50.000 superior à quantia recuperável de 40.000. Ativo com imparidade. Ou ativo em imparidade. É melhor dizer assim. Ativo em imparidade. E a imparidade é a diferença entre a quantia escriturada de 50.000 e a quantia recuperável de 40.000. A imparidade é de 10.000 euros. Se a quantia escriturada é menor que a quantia recuperável, eu vou colocar aqui. Se nós temos uma quantia escriturada inferior à quantia recuperável, imaginemos que a quantia recuperável era calculada, a avaliação que foi feita ao equipamento determinava uma quantia recuperável de 55.000 euros. Superior à quantia escriturada. O ativo não está em imparidade. Ativo sem imparidade seria o caso. Ou ativo não está em imparidade. E, portanto, neste caso não haveria qualquer lançamento de reconhecimento de perda por imparidade. Mas neste caso existe. E nós estamos aqui neste caso.
Neste caso, após a avaliação, a quantia recuperável calculada é de 40 mil euros. A quantia escriturada, que traduz o saldo da conta, a diferença entre o valor da aquisição e as suas depreciações, é superior à quantia recuperável. Ativo em imparidade, necessidade de fazer ou de proceder ao reconhecimento de uma perda por imparidade. A perda por imparidade é de 10 mil euros. E após reconhecer esta perda por imparidade, este ativo vai ser inscrito no balanço pela sua quantia recuperável, que são 40 mil euros. E, portanto, eu agora vou ter que diminuir este ativo em 10 mil euros, para que ele se traduza no balanço através da sua quantia recuperável. Vamos então proceder ao lançamento ou ao reconhecimento de uma perda por imparidade. Necessidade de reconhecer perdas por imparidade sempre que temos uma quantia escriturada superior à quantia recuperável. Como é que se procede ao lançamento de uma perda por imparidade? Uma perda por imparidade traduz-se numa diminuição do valor do ativo. Eu vou ter que creditar o ativo numa conta específica que já vou referir. E a contrapartida será uma conta 65, uma conta de gastos, que, tal como as depreciações, é uma conta que afeta a demonstração dos resultados, como um gasto. Assim como as depreciações, na conta 64, as depreciações do período. A conta 65, ela registra as várias imparidades, as várias perdas por imparidade dos mais diversos ativos. Esta conta 65 registra desde as perdas por imparidade em dívidas a receber, clientes, em inventários, em investimentos financeiros, em propriedades de investimento, e a conta 65.5 será para ativos fixos tangíveis, assim como a conta 65.6 em ativos intangíveis. Aqui vamos utilizar a conta 65.5. Uma perda por imparidade em ativos fixos tangíveis. Como naturalmente qualquer conta de gastos, a conta debita-se. Vamos considerar que foi no final do ano de N mais 3 que se registou esta perda por imparidade, que se fez a tal avaliação, o teste de imparidade, pelos indícios que este equipamento tinha de perda de capacidade produtiva e de perda de valor, dado o fenómeno natural da inundação, que eu exemplifiquei, meramente a título exemplificativo. Há várias outras razões, como eu também referi, quer nos fatores externos, quer nos fatores internos, que podem indiciar que a quantia recuperável do equipamento supera ou é inferior à sua quantia escriturada, ou que a quantia escriturada é superior à sua quantia recuperável, como é o caso, e o reconhecimento foi de 10 mil euros. A diferença entre a quantia escriturada e a quantia recuperável calculada na avaliação. Este débito, ele tem que se traduzir num crédito aqui na conta de ativo. E o crédito vai ser traduzido na conta 439. A conta 439 é conta perdas por imparidade acumuladas. E perdas por imparidade acumuladas, agora, neste período N mais 3, registra a crédito 10 mil euros. 10 mil euros a crédito, em N mais 3. Após este lançamento, débito
em perda por imparidade a ativos fixos tangíveis e crédito em perdas por imparidade acumuladas, através desta conta 43.9, se observarem o saldo desta conta, passa a ser 10.000, menos 50.000 das depreciações, menos 10.000 das perdas por imparidade. Passa a ser de 40.000 euros e vai figurar no balanço por 40.000 euros. Era esse o nosso objetivo, que no balanço figurasse a quantia recuperável deste elemento. Foi alcançado esse objetivo. Esse objetivo foi alcançado pelo registro de uma perda por imparidade. Ou seja, a partir de em N mais 3, no balanço a 31/12 de N mais 3, teremos no ativo não corrente, em ativos fixos tangíveis, o equipamento pelo valor de 40.000 euros. Era este o nosso objetivo. E conseguimos-lo através do reconhecimento de perdas por imparidade. Muito bem. Para concluir, vamos só, de uma forma muito breve, fazer uma referência às implicações fiscais do reconhecimento de uma perda por imparidade em ativos fixos tangíveis. Mais uma vez, isto é uma matéria que nós desenvolvemos muito nos cursos, particularmente nos cursos mais especializados na vertente fiscal, nomeadamente no curso prático de IRC e Impostos Diferidos. E agora, a questão fiscal traduz-se no seguinte. O que é uma perda por imparidade? Uma perda de valor do ativo. O ativo é creditado, mas tem uma contrapartida em gastos do período. A questão fiscal traduz-se no seguinte. Uma empresa, ela calcula, eu vou colocar aqui só para termos a nota que são as implicações fiscais em sede de IRC. As empresas, elas calculam o resultado antes de impostos. A diferença entre os rendimentos e os gastos. Os rendimentos na classe 7, os gastos na classe 6. A perda por imparidade, ela foi reconhecida na classe 6, na 65.5. E entrou como um gasto, subtraiu, e ao subtrair, esta perda por imparidade provocou uma diminuição do resultado antes de impostos. Os gastos provocam uma diminuição do resultado antes de impostos porque eles subtraem aos rendimentos. A questão que se coloca é, quando um gasto diminui, obviamente, o resultado da empresa, isso significa que a empresa terá menos IRC a pagar. Considerando uma taxa de IRC de 21,5%, ou considerando uma taxa de IRC de 21%, mais uma derrama municipal de 1,5%, as derramas municipais podem variar entre 0 e 1,5% aqui no país, depende do município onde a empresa está a operar. Mas considerando a taxa máxima da derrama municipal, 1,5%, a taxa de IRC será de 22,5%. Por cada gasto de 1.000 euros que seja reconhecido, isso traduz-se em menos 225 euros de IRC para o Estado. Este gasto de 10.000, ao diminuir o resultado da empresa, ele, se for aceito,
Ele traduz-se em menos 2.250 euros de IRC a pagar, o que é relevante. Pelo que o código IRC ele restringe alguns dos gastos quanto à sua aceitação fiscal. Existem gastos que a empresa contabiliza ao longo do ano que não são fiscalmente aceitos. Existem encargos não dedutíveis. E o artigo onde o código IRC exprime todos estes encargos não dedutíveis é o artigo 23A do código IRC. Mas a questão desta perda por imparidade, ela é tratada num outro artigo. No código IRC, nós temos o artigo 31B. Perdas por imparidade em ativos não correntes. Isto é um ativo não corrente. E, portanto, a questão fiscal, se a autoridade tributária aceita este gasto, aceita esta diminuição do resultado provocada por este gasto ou não, está traduzido no artigo 31B do Código do IRC. Perdas por imparidade em ativos não correntes. E diz assim: podem ser aceitos como gastos fiscais as perdas por imparidade em ativos não correntes provenientes de causas anormais, comprovadas, designadamente desastres, fenómenos naturais, inovações técnicas excepcionalmente rápidas ou alterações significativas com efeito adverso no contexto legal. Para efeitos do disposto no número anterior, o sujeito passivo deve obter a aceitação da autoridade tributária e aduaneira mediante a exposição devidamente fundamentada a apresentar até ao fim do primeiro mês do período de tributação seguinte ao da ocorrência dos factos que determinaram as desvalorizações excepcionais, acompanhada de documentação comprovativa dos mesmos, designadamente da decisão do competente órgão de gestão que confirma aqueles factos, de justificação do respectivo montante, bem como da indicação do destino a dar aos ativos, quando o abate físico, o desmantelamento, o abandono ou a inutilização destes não ocorram no mesmo período de tributação. Portanto, aqui a lei é clara que, para que, em primeiro lugar, as perdas por imparidade em ativos não correntes, elas são aceitas dentro daquilo que é o número 1. E estão aqui, por exemplo, as tais causas anormais, os fenómenos naturais, e eu referi que o motivo pelo qual se registrou esta perda por imparidade foi uma inundação no armazém. Portanto, quanto a isso, o número 1 aproxima-se daquilo que aconteceu nesta empresa. Mas a empresa tem que obter uma aceitação da autoridade tributária, procedendo àquilo que está no número 2 e que eu acabei de ler. Tem que fazer uma exposição devidamente fundamentada. Se a autoridade tributária aceitar, este valor é fiscalmente aceito. E, portanto, se é fiscalmente aceito, a empresa vai obter um gasto aceito do ponto de vista fiscal e nada há a fazer. Pelo que a dedução é fiscalmente aceite, vai haver uma redução do resultado antes de impostos, vai haver uma diminuição do IRC da empresa. Se a autoridade tributária não aceitar, ou se o que motivou a perda por imparidade não é o que nos refere o número 1 deste artigo que eu agora acabei de ler, simplesmente ela não é fiscalmente aceite. E quando um gasto não é fiscalmente aceito, ele tem que ser corrigido. Traduz-se naquilo que se chama um ajustamento fiscal a crescer. Ou seja,
Na perspectiva fiscal e na declaração modelo 22, que é a declaração de IRC, caso a perda por imparidade não venha a ser fiscalmente aceite, o que é uma possibilidade, nós vamos ter que acrescer, fazer um ajustamento fiscal a acrescer para anular a dedução que a mesma teve na perspectiva contabilística. Porque nós temos a perspectiva contabilística, em que nós fazemos a contabilização dos gastos, e depois temos a perspectiva fiscal, que muitos deles podem não ser fiscalmente aceitos. E quando não são fiscalmente aceitos, eles vão ter que acrescer ao resultado, para que se forme aquilo que se chama o resultado fiscal da empresa, ou o também denominado lucro tributável, que é o valor sobre o qual efetivamente o IRC incide. E a nível da declaração modelo 22, se tiver que haver alguma correção, ou seja, se não for fiscalmente aceito, terá que acrescer como ajustamento fiscal a acrescer no campo 719. Quadro 07 do modelo 22, campo 219. Este campo 219 é o campo que nós utilizamos sempre que não são aceites perdas por imparidade nestes ativos não correntes e também sempre que as depreciações ou as amortizações não são também fiscalmente aceitos, utiliza-se este campo. E, portanto, este campo é um campo que se traduz num ajustamento fiscal a crescer. E se esta perda por imparidade, que foi deduzida ao nível dos gastos na perspectiva contabilística, não vier a ser aceite, ela terá que acrescer na declaração modelo 22. Isto é o principal das implicações fiscais, mas existem várias outras que são analisadas nos nossos cursos práticos da Certform. Como eu referi, o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e o curso prático de IRC e Impostos Diferidos. São os cursos onde estas matérias e outras são amplamente desenvolvidas, ora na vertente contabilística, ora na vertente fiscal, ora nas duas, uma vez que estas matérias são matérias que estão relacionadas. Portanto, a área contabilística tem uma forte relação com as implicações fiscais destas várias matérias por causa desta formação ou desta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal da empresa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.